que a Virgem concebirá e dará à luz um filho, o qual será chamado Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus abençoe a todos vocês aí no Brasil. Estamos compartilhando para vocês desde a Colômbia, aqui mesmo em Sul América, um tema bastante interessante que alguns dos nossos seguidores, um pastor aí, acho que do Amazonas, pediu para nós compartilhar. Trata-se de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. E tenho aí colocado um título no tema em pergunta: tem Jesus um Deus? Porque o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12, diz o seguinte: farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome de meu Deus e o nome da cidade de meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Bem, aqui tem alguns elementos importantes dentro do texto. Temos que aqui Jesus, que é o protagonista, quem fala aqui no versículo, fala de uma cidade nova. Fala do Deus de Jesus, fala de meu Deus, do Deus dele, e fala também de um nome novo, do nome novo de Jesus. E temos os seguintes detalhes dentro do texto: o nome da cidade nova, o nome do Deus de Jesus e o novo nome de Jesus. 3 nomes, entre aspas. Então, qual é a interpretação teológica da doutrina trinitariana para esse versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 12? Bom, a mentalidade religiosa imagina nessa passagem que lá no céu está Jesus sentado à direita de Deus, a primeira pessoa. Quer dizer que lá existem duas pessoas e que uma chama de Deus a outra pessoa. Aqui quem está falando é Jesus, e está falando, como já falei, de 3 coisas: de um nome de uma cidade nova, o nome do Deus de Jesus e o novo nome de Jesus. Essa seria a interpretação da teologia trinitariana. 2 pessoas, uma sentada junto da outra. Na arte religiosa, essas 2 pessoas são apresentadas como um velhinho de barba branca, cabelos compridos brancos, uma imagem de velhinho já um pouco cansado, e uma outra imagem de um garoto de 30 anos aproximadamente, cabelos compridos, ruivo, bem simpático, bem bonitão. E então esses são os 2 personagens, as 2 pessoas que aparecem dentro do texto. Essa interpretação teológica da arte religiosa e da teologia da Santíssima Trindade. Muito bem. Qual seria a interpretação da dualidade? A mesma coisa. Uma pessoa sentada junto da outra. Qual seria, então, a interpretação da doutrina unicista? Bem, aqueles que defendem 2 naturezas, que Deus, ou que Jesus tinha 2 naturezas, uma humana e uma outra divina,
Então, poderiam explicar aqui que seria uma natureza falando de uma outra natureza. Mas entrariam na contradição, neste caso, os unicistas, que acreditam nas duas naturezas, porque muitos deles dizem que Jesus, que o corpo de Jesus, ou seja, a natureza humana de Jesus, sofreu uma mudança no túmulo, e que Jesus veio a ter um corpo glorioso somente depois do túmulo. Quer dizer que o corpo de Jesus teve uma transformação, uma glorificação no túmulo. Isso jamais a Bíblia o diz. Isso, meus amados irmãos, não pode se sustentar dentro da doutrina da unicidade, da doutrina bíblica. Eu não estou aqui para atacar você. Não estou aqui para atacar instituições. Eu estou aqui para dar esclarecimentos e confirmar o que a Bíblia diz ao respeito. Então, não pode uma natureza aqui estar clamando para outra natureza, ou seja, a natureza humana, dizendo para a natureza divina que é seu Deus. Ou seja, a natureza humana tinha um Deus que era divino. Isso não cabe dentro da interpretação, como também não cabe a interpretação da teologia da dualidade e nem menos da Trindade, porque aqui não aparece a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Aqui somente está aparecendo supostamente duas pessoas, Jesus e seu Deus. Então, por isso a pergunta: tem Jesus um Deus? O que acha você? Tem Jesus um Deus? Então, nós vamos, como na matemática, a esclarecer este ponto importantíssimo. Importantíssimo. Tem Jesus um Deus? Muito bem, o que diz a Bíblia ao respeito de Deus? Vamos escutar na oração do próprio Jesus, falando desse Deus ao qual ele chama meu Deus. E vamos para um capítulo muito conhecido, que é João 17:1, até o versículo 3, onde a Bíblia diz o seguinte: depois de falar essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E vem o versículo 3. E a vida eterna é esta. A vida eterna é esta. Qual é a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Essa é a vida eterna. Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Esta é uma oração de Jesus, supostamente para esse Deus que ele chama meu Deus lá em cima. E aqui embaixo, logicamente, também ele chamou meu Pai, meu Deus. Então, volto com a minha pergunta anual: tem Jesus um Pai? Tem Jesus um Deus? Diz aqui o próprio Jesus que a vida eterna é que você e eu conheçamos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O único Deus verdadeiro. Aqui no canal nós já temos um tema que postamos aí, que leva o título desse tema, uma questão matemática na divindade. Pode assistir aí no canal, aqui no canal YouTube Unicidade em Plenitude, uma questão matemática. Quantos deuses há? Não é? Então, Jesus disse, aqui a questão é que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Aí está a vida eterna, em conhecer
o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E aí volta novamente a teologia trinitariana e dualista para falarem das duas pessoas. Mas a vida eterna está em que nós possamos conhecer o único Deus verdadeiro. Quem é esse Deus verdadeiro a quem Jesus Cristo chama meu Deus? Veja o que diz o escritor João, que é o mesmo escritor da oração de Jesus que nós acabamos de compartilhar com vocês. Diz esse versículo que nós conhecemos muito bem, 1 de João 5:20, que diz assim. Você já sabe qual é o conteúdo desse versículo, mas diz assim: sabemos mais que o Filho de Deus veio. O Filho de Deus veio. E que nos deu entendimento. O Filho de Deus nos deu entendimento. Para que conheçamos o verdadeiro. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Essa é a oração de Jesus. Quer dizer que se existe um outro Deus, fora desse Deus verdadeiro, é falso. Então, aqui, novamente, o evangelista diz que te conheçam a ti, sabemos mais que o Filho de Deus veio e que nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro. E nós estamos no verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem? O Filho Jesus Cristo, disse João, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E o que disse Jesus na oração? A vida eterna consiste em que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Quem é esse único Deus verdadeiro? A Bíblia o diz, Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro, como ele está chamando de Deus a outro Deus? Se somente existe um Deus verdadeiro, aqui haveria dois deuses e, por lógica, um deles seria falso. Ou Jesus Cristo é um Deus falso, ou essa primeira pessoa é um Deus falso. Porque Jesus tem um Deus, e o primeiro item que estamos desenvolvendo aqui é olhando através das Escrituras, pesquisando para ver quantos deuses tem lá no céu, onde Jesus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna, está chamando um outro ser de meu Deus. E vem então outro versículo, e aqui a quem temos de protagonista falando desse Deus é o próprio Jesus Cristo, que diz lá nesse cenário para João o seguinte, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou, disse Jesus, o Alfa e o Ômega, o princípio, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Eu sou presente. O Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está se proclamando aqui, o Senhor Deus primeiro, como Deus Todo-Poderoso. Se a vida eterna é que conheçamos a Deus, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste, pois aqui a Bíblia diz que o Filho que foi enviado é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Além disso, o verdadeiro Deus e a vida eterna diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus é o único Deus verdadeiro. Para quem chamava ele meu Deus e meu Deus? Tem Jesus um Deus no céu? Mas vamos ver o que Deus, através dos profetas, disse no Antigo Testamento, se existem lá no céu dois deuses.
um Deus clamando para outro Deus. Aqui nós já vemos que o próprio Jesus falou que ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. João disse que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, veja o que disse o Deus do Antigo Testamento, Oséias 13:4. Contudo, eu sou Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito. Tu não conhecerás outro Deus fora de mim, não conhecerás outro Deus fora de mim, e nem outro Salvador senão eu. Então, se o Deus do Antigo Testamento está dizendo que não vamos conhecer um outro Deus fora dele, e Jesus disse que a vida eterna está em que conheçamos o único Deus verdadeiro. E o único Deus verdadeiro disse: não conhecereis outro Deus, disse Jeová, senão eu, nem outro Salvador fora de mim. Disse Deus, não vamos conhecer. Tem Jesus um Deus lá no céu? Segundo Apocalipse 3:12. Agora, veja outro versículo que nós conhecemos muito bem, que é como, disséramos, como a bandeira das testemunhas de Jeová. O versículo de Isaías 43:10. Aí está falando o próprio Deus do Antigo Testamento, que disse assim: vós sois as minhas testemunhas, diz Jeová, e o meu servo, a quem escolhi, está falando de Jesus, a quem escolhi, meu servo, para que saibais e me acrediteis e entendais que sou eu mesmo. Que sou eu mesmo. Antes de mim não se formou nenhum Deus, nem haverá depois de mim. E se João disse que o Filho que veio é o verdadeiro Deus e a vida eterna, e que a vida eterna, disse Jesus, consiste em que conheçamos o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, aqui temos uma coisa bastante delicada, muito séria, para nós analisarmos. Tem Jesus um Deus lá no céu? Quando ele fala em Apocalipse 3:12, repete 4 vezes o mesmo termo, meu Deus, a cidade de meu Deus, o nome de meu Deus. E vamos ver então mais um versículo que está em 44:6 de Isaías, que diz assim: assim disse Jeová, Rei de Israel, e o seu Redentor, Jeová dos Exércitos. Jeová, Rei de Israel, tem um Redentor que se chama Jeová dos Exércitos. Então o Redentor aqui é Jeová dos Exércitos. E continua: eu sou o primeiro e sou o último, fora de mim não há Deus. Se lá no Apocalipse Jesus está dizendo: eu sou o primeiro e o último, o Senhor Deus Todo-Poderoso, quantos primeiros há? E lá no céu, qual é o primeiro e qual é o segundo? Já que aqui, para a doutrina trinitariana, as duas pessoas da Santíssima Trindade, o Pai e o Filho, estariam se proclamando serem o primeiro, estariam se proclamando ser o último, e além disso, estão se proclamando serem o verdadeiro Deus, o único Deus verdadeiro, cada um por seu lado, para a doutrina trinitariana e para a doutrina dualista. Tem Jesus um Deus no céu? E veja o que diz Tiago 2:19, para essa questão matemática e numérica lá no céu. Crês tu que Deus é um só? Você que acha? Crês tu que Deus é um só? Não dois. Um só? Resposta do mesmo escritor: fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. O que creem os demônios? Que existe um Deus só, um Deus verdadeiro.
que todos os deuses que aparecem na teologia, na arte religiosa, na mente dos seres humanos, somente existe um Deus só, e de aí na frente, para um lado, para cima, para embaixo, todo o que se chama Deus é falso, porque o único Deus verdadeiro chama-se Jesus Cristo. Ele disse que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o primeiro e que Ele é o último. Mas aqui no Antigo Testamento tem outro que está reclamando esse primeiro lugar. Qual dos dois é primeiro e qual primeiro clama para o outro primeiro? Por isso é que a teologia trinitariana dualista e das duas naturezas não tem espaço no texto sagrado, na Bíblia Sagrada, neste livro, não tem vaga. Tem Jesus um Deus? Tem Jesus um Deus? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e se estremecem. Tem muitos pastores de muita trajetória que dizem que lá no céu existem 3 deuses, outros 2, outros que existem 2 deuses, um dentro do outro. Não, existe um Deus só. Tudo demais é falso. E os demônios acreditam nisso e se estremecem. Sabe que o primeiro que tentou ser igual a Deus e botar um trono junto do trono de Deus foi precisamente Satanás? E por essa causa foi destituído lá no céu. E veja que Isaías disse que a intenção de Satanás não era botar um quarto trono, os 3 da Santíssima Trindade e o dele que seriam 4, não. Disse, colocarei meu trono junto ao trono de Deus. Não disse aos tronos de Deus, ao trono de Deus, e serei semelhante a ele. Bem, então, essa questão que o diabo conhece muito bem e que nós devemos partir daqui para o desenvolvimento deste tema com o primeiro de todos os mandamentos, que diz assim: chegou um dos escribas e, tendo ouvido a discussão e vendo que Jesus lhes havia respondido bem, fez-lhe esta pergunta a Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Marco, respondeu Jesus: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um só. O Senhor nosso Deus é um só. É o primeiro de todos os mandamentos. E amarás ao Senhor teu Deus, ouça bem, de todo o teu coração. Não fica coração para um outro ser, para um outro Deus. De toda a tua alma, não fica alma para outro Deus. E vem algo muito importante: e de todo o teu entendimento. Seu entendimento não pode estar obstruído em escuridão. Seu entendimento deve estar claro, deve estar nítido. Que Deus é um só. Ou melhor, que existe um só Deus. Então minha pergunta é: se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, tem Jesus um Deus, sendo que o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um só, e que com todo o entendimento temos que crer isso, e que o diabo com todo o seu entendimento crê, seus demônios também creem que há um só Deus, que Deus é um só, não dois, não dois. Deus não está dividido nem em seres, nem em pessoas, nem em naturezas, nem em peças. Não, 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 não. Deus é indivisível e seu nome é Jesus Cristo. Mas aqui o texto está falando de um nome? Não. E continua então no versículo 32 do capítulo 12, versículo 29 até o 30, vou pular um pouquinho mais na frente, na mesma passagem. Disse-lhe o escriba a Jesus: na verdade, mestre, disseste bem, que há
um só Deus e não há outro senão Ele. Essa é a verdade, diz. E que amá-lo de todo o coração. Tudo. Não fica coração para um ou outro. De todo o entendimento. Como está seu entendimento com respeito a quantos deuses tem lá em cima? De todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, meus amados, se Jesus tinha um Deus ou tem um Deus por lá em cima, está quebrantando o primeiro de todos os mandamentos, que é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. E os apóstolos e a Bíblia dizem que há um só Deus, e a Bíblia repete em muitas oportunidades, que não vou trazer aqui, porque não esse é o tema que estamos desenvolvendo, que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro. O único. Não existe um outro Deus além dele. Então, já esclarecendo esse primeiro item, que existe um Deus só lá no céu, e que se existissem dois deuses, que Jesus fosse um Deus e ele tivesse um outro Deus, como supostamente diz Apocalipse capítulo 3, versículo 12, estaria quebrantando o primeiro de todos os mandamentos. Quantos deuses há no céu? A Bíblia diz que existe um só. Como se chama? Jesus Cristo. Mas, como eu falei, o texto está falando do nome de uma cidade nova, do nome do Deus de Jesus e do novo nome de Jesus. Não perca aqui a continuidade deste tema. Tem Jesus um Deus lá no céu, Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Não perca aqui a continuidade do tema em unicidade e em plenitude.